Meus amigos, bom dia! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e está no ar agora o nosso programa de toda sexta-feira. Bom dia, Kaique! Bom dia, ouvintes! Espero que estejam todos muito bem e que Deus abençoe a todos nós. Vamos ter agora um momento aqui de reflexão, da Palavra de Deus. E hoje nossa viagem é sobre sofrimento. Quem que não sofre neste mundo, Jesus mesmo disse: neste mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus já deixou para nós a dica, vocês vão sofrer aí, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo para vocês. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente passa então a fazer parte, a herdar os benefícios que Ele conquistou para nós na cruz, que são muitos e muitos e muitos. Mas hoje, para ilustrar sobre o sofrimento, eu queria contar a história de um homem de Deus, lá do Antigo Testamento, que sofreu muito, não abandonou a fé, não murmurou contra Deus, e Deus honrou muito a fé, a santidade, o compromisso deste homem com Ele, com Deus. Estou falando de José do Egito. Bom, eu não vou ler a história inteira, porque a história é muito grande, o tempo nosso aqui, a gente tem um tempo aqui, Se eu fosse ler a história toda, talvez nem daria tempo. Mas eu vou deixar aqui os versículos, depois você lê na sua casa inteira a história, tá? Você pode estar lendo aí a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, tá? E aí você vai lendo até o capítulo 43, 44, que aí vocês vão ler a história inteira. Então você vê que é bem comprido aqui, São 5 capítulos, então é bem coisa. Mas eu vou resumir a história. Muito bem. José era filho de Israel, que é Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Jacó, ele tinha filhos, E um dos filhos dele era José. E a Bíblia diz que Jacó amava mais a José que os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez até uma túnica bonita, deve que era bonita, de mangas compridas. E José, por causa disso, os irmãos de José já tinham uma certa inveja, já odiaram José por causa disso. José teve 2 sonhos que contou para os irmãos. José falou que viu um feixe de lenha e o feixe dos irmãos, e no sonho dele, o feixe de lenha dele ficou de pé e os outros ficaram em volta dele e se inclinavam perante o feixe de José. Os irmãos então ficaram muito irados. Depois ele teve um outro sonho, que também falou que sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E os irmãos devem que acharam que essas estrelas eram eles, Também acharam ruim. Então os irmãos de José estavam achando ruim, estavam com inveja, não gostava mesmo de José, e a briga era feia, Aí um dia, os irmãos de José foram fazer algum serviço no campo, e o pai dele, o pai de José, Jacó, falou para José: os seus irmãos foram no campo e eu queria que você fosse até eles, ver lá como é que eles estão, ver se está dando alguma coisa. E José obedeceu, José falou que eis-me aqui, estou indo. Muito bem. Aí José chegou, José chegou até onde estavam seus irmãos, e os irmãos, quando viram José, já falaram: vem o sonhador aqui, vem o nosso irmão. E eles começaram a ter ideias ruins. Começaram a falar assim: vamos matar José aqui,
que, né, já acaba com ele. Por inveja, né? Por inveja. Porque José era o mais querido, e José teve esses sonhos aí. Só que eles falaram assim, não, vamos matar ele não. Vamos fazer diferente, vamos jogar ele numa cisterna. E aí, José chegou. Quando José chegou, os irmãos atacaram ele, rasgaram a túnica dele, que o pai dele tinha dado para ele, e jogaram ele dentro de uma cisterna. E aí um dos irmãos falou assim, tá vindo uns mercadores aqui, não vamos deixar nosso irmão morrer não, nosso irmão é nossa carne, vamos vender ele. E aí venderam José como escravo, né? Venderam então para mercadores, e os mercadores levaram José para o Egito. Pegaram a túnica de José, mataram um bode, né? E passaram, né, o sangue do bode na veste, né, nessa túnica de José. E para dizer, né, que José foi atacado por feras do campo. E isso falaram para o pai deles. E o pai de José ficou muito triste, muito chateado. Chorou demais, né? E José, então, foi levado ao Egito como escravo. Chegando no Egito, Potifar, que era oficial de Faraó, comprou José como escravo. Deus era com José, a Bíblia diz isso, que o Senhor era com José, que foi próspero lá, estava na casa desse senhor aqui, do Potifar. E Potifar colocou José como mordomo da sua casa. Então, Deus abençoou muito a casa desse egípcio, né, do Potifar, por causa de José. A bênção de Deus estava sobre tudo aquilo que tinha lá, né, tanto a casa como no campo. E Potifar confiou tudo nas mãos de José, né? E beleza. Aconteceu. Então assim, José sofreu, né? Isso aí. Tentaram matar ele, venderam ele como escravo. Chegou no Egito, parece que a coisa melhorou, né? Estava indo bem lá na casa do Potifar. Quando vê, a mulher de Potifar achou José bonito e falou: deita-te comigo. Mas José recusou. José falou assim: eu sou mordomo e o meu senhor não sabe do que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. E José falou: eu não posso fazer uma maldade dessa e pecar contra Deus. E ela falou para José todos os dias, e José não estava dando ouvidos, né? Ela queria ficar com ele, e ele não quis. Ele respeitou a mulher do oficial, né, do chefe dele, vamos dizer assim, do patrão dele, que deu um cargo muito alto para ele, o maior cargo na casa, né? Ele era mordomo, administrava tudo na casa. Mas um dia, essa mulher então tramou contra ele, né? Ela pegou José pela roupa e disse: deita-te comigo. Ele, porém, saiu correndo, ele deixou as vestes e saiu correndo, né? Como ela agarrou na roupa dele, nele saindo correndo, a roupa ficou na mão dela. Ela viu que ele fugiu, mas a roupa ficou na mão dela. Chamou então, inventou, né? Falou pro marido dela que José, que foi agarrar ela à força, queria deitar com ela. E ela gritou em alta voz e ele ouviu e saiu correndo. E ela então falou: aqui, ó, a roupa dele aqui. Então ela mentiu. Ela mentiu para o marido dela. Bom, aí o marido acreditou nela. José foi lançado na cadeia. Totalmente de forma injusta, né? Muito bem. Então, lá vai José sofrendo de novo, né? Tinha melhorado a situação, quando vê José está sofrendo. Mas José era tão homem de Deus que a Bíblia fala que o Senhor Deus era com José e ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo o que se devia fazer ali. Então, José era um homem obediente, temente a Deus até na cadeia. E Deus abençoou, Deus foi benigno com ele. Deus abençoou ele na cadeia, que não foi Deus, de alguma forma, né, Deus amenizou o sofrimento dele na cadeia. Bom, acabou que
teve um problema lá no Egito, né? O faraó teve na verdade, o primeiro foi o padeiro, né? O padeiro e o copeiro, né, de faraó, eles foram lançados na cadeia porque eles tiveram uma ofensa com o rei do Egito, né? O faraó então lançou eles presos. Tiveram um problema lá com o faraó colocou eles na cadeia. E ficou na mesma cela de José. E tanto o copeiro quanto o copeiro e o padeiro sonharam à noite e tiveram um sonho e não estavam entendendo o que era. E José falou para eles: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E Deus deu para José, né, o dom ali de interpretar o sonho. José interpretou o sonho dos dois. Pois bem, depois disso, aconteceu que Faraó também teve um sonho. Depois de 2 anos que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, Faraó também teve um sonho. E Faraó chamou muita gente para interpretar esses sonhos e ninguém interpretava lá no Egito. Faraó chamou gente de tudo que é lado, ninguém interpretava. Chegou a notícia até Faraó de que tinha um preso, né, o José, que interpretava sonhos. Interpretou do padeiro, do copeiro. Então, Faraó mandou chamar José. Né, ninguém conseguia interpretar e tal. E então chamou, né, a José, e José foi perante a Faraó, né? Faraó, então, teve o sonho interpretado por José. Olha, eu vou ler o versículo aqui, ó. Faraó falou assim para José: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu, E aí Faraó falou, né? Qual o sonho que ele teve. E José interpretou certinho, falou o que significava aquele sonho, né? José explicou. E Faraó então ficou maravilhado, né? Interessante que José falou para Faraó o seguinte, né? Que era Deus que ia dar a resposta, que não estava nele, em José. Então José glorificou a Deus, né? Falou: olha, é Deus que vai dar a interpretação, não está em mim. E Faraó ficou muito satisfeito com aquilo. Resultado, tirou ele da cadeia, que ele estava preso injustamente, né? Ele não devia, né? A mulher de Potifar que tramou contra ele. E José foi colocado como governador do Egito. Abaixo de Faraó, José era o maior cargo que tinha. Governador era o maior cargo que tinha. Então José era a maior autoridade do Egito depois de Faraó. E depois o tempo passou e os irmãos de José que fizeram aquilo com ele, né, foram ao Egito, porque teve uma fome grande na terra. Foram ao Egito para ver se conseguia alimento. Porque no Egito eles estocaram uns alimentos lá, porque sabia, um dos sonhos, o sonho que o Faraó teve era sobre isso, que ia vir uma estiagem grande. Então eles estocaram alimento. E adivinha com quem que os irmãos de José foram falar? Com o governador, que era justamente José. Quando eles viram José, né, a Bíblia fala que eles ficaram até sem reação, né? Imagina. Os caras tentou matar, vendeu ele como escravo, jogou na cisterna, né, para se livrar dele, e agora foi lá pedir alimento, ou comprar, não lembro agora se é comprar ou pedir, para ele. E resumindo, né, depois José se encontrou com seu pai e tudo foi esclarecido. Mas veja bem, um homem que foi vendido como escravo, foi jogado num poço, queriam matar ele, né, mas não mataram. Foi vendido como escravo, aí depois vai na casa do Potifar, está andando corretamente, honestamente, e é vítima de uma injustiça, de uma tramóia da mulher de Potifar, vai para a cadeia, passa lá uns 2 anos e pouco, ou mais até. Aí que Faraó tem o sonho, e José interpreta o sonho de Faraó, e aí José vira o governador do Egito. Então, de escravo, uma pessoa que sofreu demais, né? Olha só como Deus restaurou, como Deus restituiu José. Sempre José honrou a Deus, vocês viram aí? José não trazia glória para ele, José sempre falava que era Deus que fazia, que estava em Deus, né, o poder. Então eu queria dizer para você o seguinte: a história é grande, nosso programa hoje a história está longa, né? Mas a história é grande, eu vou resumir. Eu aconselho fortemente que você leia Gênesis capítulo 37 até o capítulo 43. Leia para você ver a história, é muito bonita, você vê os detalhes. Essa história eu queria dizer para você:
Você talvez está passando por lutas, você não entende, sofrimentos, você não entende. Mas Deus está contigo. Sempre honre a Deus. Não pule fora do barco. Veja José, lembre-se de José. Sofreu muito, muito. Mas não blasfemou, não abandonou Deus. Pelo contrário, honrava a Deus. Glorificava o nome de Deus. E Deus honrou ele. Assim será com você também. Deus vai te honrar. Permaneça firme. Permaneça firme. Ah, mas eu sou tão bom, sou tão honesto, eu sofro muito. Olha José. Ele merecia ser preso? Não. A mulher de Potifar armou para cima dele e ele foi preso. Injustamente. Mas Deus abandonou José? Não. Na cadeia, a Bíblia diz que Deus foi benevolente, benigno com José. Então a cadeia foi mais tranquila, vamos dizer assim, né? Como eu já disse, a prisão de José na cadeia foi uma coisa mais tranquila. Não, o sofrimento foi mais tranquilo, porque Deus era com José. E olha só o que Deus fez na vida dele. Ele virou governador do Egito. É provável que Deus deu esse sonho para Faraó e revelou para José a interpretação justamente para Faraó fazer tudo que fez aí, né? Colocar aí como governador e tal, né? E Deus então, podemos dizer que foi Deus que colocou ele como governador do Egito, né? Porque quem revelou o sonho, o entendimento do sonho foi Deus. Então fique firme na sua fé, não desanime, não abandone o barco, não pule fora do barco. Deus te honra, Deus vai te honrar. Permaneça firme. Mesmo a gente sendo correto e honesto, podemos sofrer nesse mundo, porque tem pessoas más, tem pessoas que tramam contra nós, mas maior é o nosso Deus. Lembre-se sempre da história de José. Amém? Kaique, meu amigo, um forte abraço a você e muito obrigado por esse espaço toda semana. Obrigado, que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus. Um obrigado também aí a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, né? Toda semana. Abraço aqueles que nos ouvem pela internet. Quem quiser também nos ouvir pela internet, fique à vontade. No YouTube, programa Viagem pela Bíblia, você digita Viagem pela Bíblia. Temos um canal no YouTube, tem todos os programas lá. Pode assistir por lá também. E a nossa viagem de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Um abraço a todos e fiquem com Deus.